Olá, alunos do Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1812 do Código Civil. O artigo 1812 do Código Civil diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia de herança. Nós já estudamos nas outras aulas que a herança se transmite por força de lei no momento da morte da pessoa, mas o herdeiro tem o direito de aceitar ou renunciar à herança. Ninguém é obrigado a aceitar a herança, ninguém é obrigado a ser herdeiro contra a sua vontade. Por isso o herdeiro pode aceitar ou renunciar à herança. O artigo 1804 diz que aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Então, se o herdeiro aceitar a herança, a aceitação será definitiva e a transmissão da herança ao herdeiro será contada da data da morte da pessoa, da data da abertura da sucessão. E se o herdeiro renunciar à herança, a renúncia será definitiva e não chegará a ocorrer a transmissão da herança, sendo que essa renúncia terá efeito retroativo à data da morte do autor da herança, ou seja, é como se o herdeiro, determinado pela lei, nunca tivesse sido herdeiro. O artigo 1812 diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia de herança. Assim, se um herdeiro aceitar a herança, depois ele não poderá se arrepender, desistir ou querer revogar essa aceitação. Da mesma forma, se o herdeiro renunciar à herança, ele não poderá mais se arrepender, desistir ou querer revogar a renúncia. Tanto a aceitação quanto a renúncia da herança são irrevogáveis. Vamos ver um exemplo em que a herança já foi aceita pelo herdeiro. João faleceu e deixou de herança uma casa. João tinha 2 filhos, Pedro e Maria. No inventário de João, Pedro e Maria estavam litigando sobre a herança deixada por seu pai João. Durante o inventário, Pedro e Maria chegaram a um acordo, sendo que Pedro resolveu deixar a sua parte na herança para Maria. Pergunta-se: Pedro poderá renunciar à herança e deixar a sua parte para Maria? Não, Pedro não poderá mais renunciar à herança, pois o fato de Pedro já ter aceitado a herança no início do inventário torna esse ato de aceitação irrevogável. Agora que Pedro já aceitou a herança, ele não pode mais voltar atrás e revogar a sua aceitação. Se Pedro quiser deixar a sua parte na herança para Maria, Pedro terá de fazer uma cessão de direitos hereditários. Agora vamos ver um outro exemplo em que o herdeiro renunciou à herança. João faleceu e deixou de herança uma casa. João tinha 2 filhos, Pedro e Maria. Pedro deu entrada no inventário dos bens deixados por João. Maria, ao ser chamada no inventário, renunciou à herança de seu pai João. Passado alguns meses, Maria se arrependeu de ter renunciado à herança e queria voltar atrás e aceitar agora a sua parte na herança. O artigo 1812 do Código Civil diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Então, como a renúncia de herança feita por Maria é irrevogável, é irretratável, não tem mais como ser desfeita. Desta forma, Maria não pode mais voltar atrás na sua renúncia e a herança deixada por João ficará toda para o seu outro filho Pedro, que aceitou a herança. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O artigo 1812 do Código Civil diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Assim, se um herdeiro aceitar a herança, depois ele não poderá se arrepender, desistir ou querer revogar a aceitação. Da mesma forma, se o herdeiro renunciar à herança, ele não poderá mais se arrepender, desistir ou querer revogar a renúncia. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal Direito em Tela.